A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 27, nos versículos de 1 a 26. Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo, dizendo: guardem todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. Então Moisés, acompanhado dos anciãos, deram ordens ao povo. E nós precisamos destacar os anciãos, porque os anciãos eram homens exemplares, eles eram idôneos, eles eram pessoas que o povo considerava, eles eram modelos, exemplos, autoridades. Nós sempre devemos ter pessoas às quais nós possamos contar, admiráveis, corretas, idôneas. E são isso que os anciãos representam para Israel. Homens com autoridade, respeitáveis, né? Idôneos diante do povo. 2. No dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras desta lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Ali vocês devem construir um altar ao Senhor seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam o altar do Senhor seu Deus com pedras toscas, e sobre este altar lhe ofereçam holocaustos. Também sacrifiquem ofertas pacíficas. Comam ali e alegrem-se na presença do Senhor seu Deus. Nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras desta lei. Então, Moisés e os anciãos estavam apresentando ou explicando uma cerimônia oficial que deveria ser realizada na chegada a Canaã, na chegada da Terra Prometida. E o que essa cerimônia significava? Significava a memória, o registro da lei. E é interessante porque ela deveria ser feita no Monte Ebal. E logo vocês vão ver, né? Nós já estudamos, mas que o Monte Ebal era das maldições e Gerezim era das bênçãos. Então a lei simbolizava essa maldição. A lei simbolizava uma testemunha contra Israel. Se tu não cumprir a lei, tu vai ser maldito, amaldiçoado. Vai dar problema. E aí tem esse detalhe das pedras, que na minha tradução aqui tá falando das pedras toscas, ou brutas, puras, reais, verdadeiras. Isso é uma forma de reiterar a importância da lei,
de que não poderia ter falsidade, não poderia ter maquiagem, não poderia ter uma mudança, sabe? Tu não ia preparar, não. É como Deus disse, é como Deus falou, é direto, é natural. Então, essas pedras toscas, brutas, puras, reais, verdadeiras, simbolizavam a originalidade, vamos dizer assim, da lei, de que tu não ia aumentar e nem diminuir. Porque quando tu trabalha na pedra, tu lapida a pedra, tu vai acabar desgastando. Ou se ocorrer uma rachadura, uma quebra, tu vai ter que fazer algum conserto. E nada disso pode ser atribuído à lei de Deus, porque o povo tinha que receber a lei de forma fidedigna, direta, perfeita, exatamente como Deus deu para Moisés. Então, tu tá entrando na terra, tu tá recebendo o cumprimento da promessa, e tem que ser desse jeito, para que tu saiba que aquela lei é exatamente a mesma lei que Deus outorgou a Moisés e ao povo. Isso, para nós que estamos estudando o Pentateuco, na verdade estamos concluindo o estudo do Pentateuco, nós vimos quantas e quantas vezes Moisés repetiu a lei, retomou, recapitulou, resumiu, explicou, ensinou, porque esse povo era difícil. E a geração murmuradora, rebelde, teimosa e medrosa morreu no deserto. Então, a nova geração tinha que conhecer a lei. Tudo de novo, mas tudo igual. Então, essas pedras toscas, brutas, puras, reais, verdadeiras, eram uma forma de indicar ao povo o caráter da lei, que ela não poderia ser mudada, mexida, modificada, certo? 9. Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse ainda a todo Israel: fique em silêncio e escute, ó Israel. Hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor, seu Deus. Então, nós começamos Moisés e os anciãos. Agora, Moisés com os sacerdotes levitas. E o que eles dizem? Silêncio. Silêncio. Escute, ó Israel. Portanto, obedeçam à voz do Senhor, seu Deus, e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno. Então, nós sabemos que para ouvir atentamente, tu tem que ficar quieto. Tu tem que escutar. Se tu falar junto, tu não vai ouvir. Ou se tu ouvir, tu vai ouvir tudo fragmentado, tudo meio, vamos dizer, interrompido, atrapalhado, incompleto, imperfeito. Então, Moisés e os sacerdotes estão dizendo: silêncio. Vocês têm que ouvir a voz de Deus, para assim obedecer. E isso é uma lição para nós. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, cale-se diante de Deus toda a terra. Nós temos que ouvir o que a Bíblia diz, o que o Senhor diz através da sua palavra. Quando tu cala o teu coração, quando tu cala o teu eu, quando tu cala a tua alma,
Marta, Marta, andas ansiosa, preocupada, agitada de um lado para o outro. Quando tu te aquieta, quando tu silencia, quando tu te acalma e ouve, como Maria, que se assentou aos pés de Jesus para ouvi-lo, para prestar atenção. O que o Senhor Jesus disse? Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então aqui é isso. Para, escuta, presta atenção, ouve. Para de andar para um lado para o outro, ansioso, preocupado, agitado. Ouve a voz de Deus, porque se tu ouvir, tu vai ter fé, e com fé tu vai poder obedecer, porque sem fé ninguém consegue agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé, mas tu tem que ouvir. E aqui fala, né, mandamentos, estatutos, que nós já estudamos, são sinônimos para a palavra de Deus. Decretos, juízos. 11. Naquele dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo: quando vocês tiverem passado o Jordão, essas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim para abençoar o povo. Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas tribos estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar o povo. Ruben, Gad, Azer. Eu falo isso porque eu sempre fico insegura se é Azer ou Aser. Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Então aqui, o que vai acontecer? Do monte Gerizim serão proferidas as bênçãos. E as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim serão as tribos que vão abençoar. Do monte Ebal serão proferidas as maldições, e as tribos que estarão sobre este monte para amaldiçoar o povo será Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. E agora, quem vai proferir, né? Quem vai falar, quem vai testificar em alta voz serão os levitas. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá, amém. Então, a primeira maldição é a idolatria. Então, o idólatra será maldito. 16. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Então o filho mau, que desonra, que desobedece, que distrata, ele será maldito. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo. E todo o povo dirá, amém. Então, aquele que está roubando, a gente estudou, ele é um ladrão, porque ele muda os marcos de divisa do seu próximo para roubar a terra, o lote, o terreno do seu próximo. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá, amém. Essa pessoa é má, é sem coração, é sem compaixão, porque ela faz o cego errar o caminho. 19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá, amém. Então, quem perverte o direito, ele é injusto. Então, o injusto será maldito, será amaldiçoado.
E agora vem uma lista, tá? Maldito aquele que tiver relações sexuais com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com um animal, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua irmã, filha de seu pai ou filha da sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Então aqui é dito que o impuro, o imoral, o indecente, o promíscuo, aquele que tem relações sexuais ilícitas, proibidas, que não respeita o casamento, que não honra a sua esposa, a sua própria família, será maldito, será amaldiçoado. O casamento é o limite, é o lugar seguro e protegido e abençoado por Deus para as relações íntimas, para as relações sexuais, para as relações conjugais. Fora deste lugar, né? Fora do casamento, as relações sexuais são consideradas ilícitas, são consideradas proibidas. E há perversões. E por que estão sendo faladas? Porque eram praticadas pelos cananeus. E nós vimos que as nações ao redor tinham práticas imorais, impuras, indecentes, promíscuas, né? A prostituição, ela era oficializada e era religião, era sagrada, era ritual, era culto. Eles adoravam deuses e para sacrificar a esses deuses, né, eles tinham relações sexuais as mais perversas possíveis. E o que isso acarretava? Maldição. E Deus está avisando o seu povo, porque eles vão ver, já estão vendo, sabendo, para que eles não copiem essas práticas, esses maus costumes dos povos. E tá bem claro que a ética moral do povo teria que ser diferente das outras nações, dos outros povos. Que a gente até falou sobre isso, que não havia ética e moral, não havia princípios, valores, não. Eles faziam o que eles queriam e muitas coisas ainda eram justificadas porque era culto, era ritual, era adoração aos deuses da fertilidade. E para agradar esses deuses, deuses com letras minúsculas, né? Os deuses cananeus, eles realizavam relações sexuais ilícitas e proibidas, como essas que nós acabamos de ler, com a madrasta, com animal, com irmã, com sogra, enfim. Estudamos muito sobre isso, né? E Deus está deixando bem claro que essas pessoas, quem fizer isso, vai ser maldito, amaldiçoado. E todo o povo vai dizer amém, quer dizer, vai concordar, vai entender, vai aceitar isso. 24. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas. E todo o povo dirá amém. Então, maldito o assassino, maldito o homicida. 25. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Então, esse é o mercenário, né? Ele aceita suborno, ele é desonesto. Então, ele é maldito. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Então, esse que não confirma as palavras dessa lei é o rebelde, é o desobediente,
é o infiel, é aquele que não crê, e esse será maldito. E todo o povo dirá: Amém.